A vida de Marina mudou para sempre por causa de um simples descuido. Tudo começou quando seu marido, Alexei, viajou a trabalho por mais uma semana, como sempre, sem aviso prévio. Um beijo rápido no rosto, um sorriso automático e a porta se fechou, deixando-a sozinha no silêncio do apartamento. 6 anos de casamento a ensinaram a conviver com suas ausências, suas respostas evasivas sobre o trabalho, sua vida de homem que parecia navegar em águas turvas enquanto ela, como um porto seguro, aguardava seu retorno. Desta vez, porém, a solidão trouxe algo inesperado, uma sensação de alívio. Não que ela não amasse Alexei, mas sua presença era como um peso invisível no ar, uma sombra que ocupava espaço sem ser vista. Sem ele, Marina podia respirar fundo pela primeira vez em anos. Decidiu aproveitar aqueles dias para uma faxina geral. Não que a casa estivesse suja, ela sempre foi meticulosa, mas havia cantos esquecidos como a varanda, entulhada de caixas com enfeites de Natal, revistas velhas e tralhas que, um dia poderiam servir. No primeiro dia, esvaziou a despensa, jogando fora metade das coisas acumuladas. No segundo, limpou cada vidraça até brilhar. No terceiro, chegou a vez da varanda. O sol batia forte, prometendo um dia quente. Com um roupão velho, os cabelos presos em um rabo de cavalo e um balde de água, ela se armou de pano e determinação. Revolveu caixas, jogou fora o que não prestava, tirou a poeira dos móveis. Até que chegou a vez das plantas. O ficus de Alexei, sua queridinha, ocupava quase metade do espaço no canto. Ele mesmo cuidava da planta, regava, borrifava as folhas, tratava-a com um carinho que às vezes parecia excessivo. Marina nem sabia o nome certo da espécie para ela, era apenas o ficus do Alexei. Tentou movê-lo para limpar atrás do vaso, mas o peso a surpreendeu. Forçou a barriga, tentou segurar, mas já era tarde. O vaso de cerâmica escorregou de suas mãos e se espatifou no chão, espalhando terra e raízes pelo chão. Droga, murmurou, agachando-se para juntar os cacos. Foi então que viu algo estranho entre os fragmentos, um pedaço de plástico azulado bem escondido. Puxou-o com cuidado e descobriu um pacote hermético. Ao abri-lo, seu coração quase parou. Dentro, empilhadas, estavam maços de notas de dólar, amarrados com elásticos de banco. Muito dinheiro. Demais para ser normal. Junto delas, um passaporte falso com uma foto masculina que ela nunca vira, embora algo no rosto, nos olhos, lhe parecesse vagamente familiar, como um eco de alguém que conhecera há muito tempo. Uma pena USB e uma pasta com documentos marcados como confidencial completavam o achado. Marina congelou. O que era aquilo? O que tudo aquilo significava? Por que Alexei guardaria uma fortuna em dólares? Por que um passaporte com outra identidade? Suas mãos tremiam ao folhear os papéis, termos técnicos, gráficos, tabelas incompreensíveis. E então, o golpe final. O nome de Alexei Melnikov em uma lista de acionistas de uma empresa registrada nas Ilhas Virgens. O chão parece abrir-se sob seus pés. Sua vida, tão tranquila e previsível, revelava-se uma farsa, um castelo de cartas prestes a desabar. Lembrou-se das palavras dele. Tudo está sob controle, Marina. São só pequenos problemas. Logo tudo se resolve. Ela acreditara. Acreditara cegamente como uma esposa confia no marido. Mas agora, diante daquelas provas, não sabia mais em que acreditar. Sentia-se traída, usada, como se tivesse vivido ao lado de um estranho. O mundo lá fora, visto da janela, parecia hostil e irreconhecível. Não podia ignorar aquilo. Precisava da verdade. Mas por onde começar? A quem recorrer? Com mãos trêmulas, fotografou tudo com o celular, as notas, o passaporte, os documentos, registrando cada detalhe. Depois recolocou tudo no pacote, enterrou-o de volta na terra do vaso quebrado e cobriu com os cacos, como se nada tivesse acontecido. Aquela noite foi interminável. Pensamentos se entrechocavam em sua mente, medo, raiva, uma dor surda de decepção. Como seguir em frente? Como encarar as pessoas? Como havia se enganado tanto sobre alguém com quem dividira anos de vida? No dia seguinte, com a coragem que lhe restava, ligou para Olga Sergeyevna, sua advogada e amiga. A voz calma e firme de Olga foi um bálsamo. Vem aqui. Tomamos café, conversamos e depois vamos à promotoria. Durante o café, Olga ouviu tudo em silêncio, sem julgamentos. Quando Marina terminou, a advogada suspirou. Isso é muito sério. Se você não denunciar agora, pode se complicar depois. Melhor tomar a iniciativa e cooperar com as autoridades. Será sua melhor defesa. Elas foram à promotoria. Marina sentia-se como uma criminosa, embora fosse a vítima. Na sala do promotor, um homem jovem e sério chamado Arlov ouviu seu relato com atenção, fazendo perguntas precisas.
Com a ajuda de Olga, ela redigiu um depoimento formal. Arlov avisou que uma investigação seria aberta e que ela poderia ser chamada para novos esclarecimentos. Ao sair, Marina sentiu um alívio momentâneo, como se um fardo tivesse sido tirado de seus ombros. Mas sabia que o pior ainda estava por vir. No dia seguinte, a promotoria ligou. Ela deveria comparecer para um depoimento oficial. Olga acompanhou. Horas de perguntas exaustivas. Depois, Arlo anunciou que uma busca seria realizada em seu apartamento. É procedimento padrão, explicou. Marina sentiu esgotada. A vergonha a consumia perante os vizinhos, os colegas de trabalho. Não fazia ideia de como explicaria tudo aquilo. Mas uma coisa era certa, sua vida jamais seria a mesma. A manhã começou com o som de um carro estacionando em frente ao prédio. Marina, ainda com os olhos inchados de noites mal dormidas, abriu a porta para encontrar dois homens de terno escuro e expressões sérias, acompanhados de testemunhas oficiais. Arlo, com o mesmo olhar penetrante, estendeu um mandado de busca. Procedimento padrão, repetiu, como se aquelas palavras pudessem amenizar o peso daqueles papéis. Marina recuou, deixando-os entrar. O apartamento que um dia fora seu refúgio transformou-se em um campo de batalha. Armários abertos, gavetas esvaziadas, cada objeto examinado com meticulosidade clínica. Ela observava paralisada, como se assistisse a um filme sobre a vida de outra pessoa. Até que os olhos dos investigadores se fixaram no balcão e no infame vaso de ficus. Com luvas cirúrgicas retiraram os fragmentos do vaso quebrado, maços de notas amareladas pelo tempo, um passaporte falso com o nome de um estranho e uma pendrive. Tudo foi embalado, lacrado e etiquetado sob o olhar atento das testemunhas. Agradecemos sua cooperação, disse Arlov secamente ao finalizar. Os materiais serão encaminhados para a perícia. E Marina Sergeyevna fez uma pausa calculada, seria prudente contratar um advogado. Haverá mais perguntas. Quando a porta se fechou, ela permaneceu imóvel no meio da sala devastada. O cheiro de pó e papel moído misturava-se ao perfume do ficus, agora espalhado pelo chão. O mundo desabara não com o estrondo, mas com o silencioso e cruel peso da realidade. O que fazer? Como seguir em frente quando cada objeto à sua volta gritava traição? 3 dias depois, o telefone tocou. Arlo, do outro lado da linha, não perdeu tempo com preâmbulos. A perícia concluiu a análise do pendrive. Seu marido está envolvido em um esquema de fraude financeira de grande escala. Descobrimos uma rede de empresas fantasma usadas para lavar dinheiro. E mais, ele estava sob investigação da Receita Federal há meses. Sua denúncia acelerou as coisas. Marina apertou o telefone contra a orelha, como se a pressão pudesse conter o tremor nas mãos. Ele é o principal suspeito de fraude em larga escala e lavagem de capitais. A ordem de prisão será executada em breve. As palavras ecoaram em sua mente como marteladas. Prisão, fraude, lavagem. Era demais. Demasiado real. Quando desligou, as lágrimas vieram sem aviso, quentes e amargas. Ela não chorava por Alexei. Chorava pelo futuro queimado, pela ingenuidade que a levará a confiar cegamente, pela vida que agora precisaria ser reconstruída sobre escombros. À noite, Olga chegou com uma garrafa de vinho e uma determinação que não deixava espaço para fraquezas. Você precisa se divorciar. Agora, disse sem rodeios enquanto servia uma taça. Caso contrário, será arrastada nesse lamaçal junto com ele. Marina olhava para as próprias mãos, marcadas pelas unhas roídas até a carne. Tenho medo de ficar sozinha. Medo de não conseguir. E se ficar, será pior, cortou Olga firme. Você será cúmplice aos olhos da lei, das pessoas, de si mesma. Isso não é vida, Marina. É uma armadilha. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo tilintar dos talheres. Mas Olga tinha razão. Ela sempre tinha. No dia seguinte, Marina assinou os papéis do divórcio. Não por ódio, mas por sobrevivência. Indicou em letras miúdas e precisas a traição não apenas conjugal, mas criminal. Requereu a proteção dos bens adquiridos durante o casamento, sabendo que Alexei tentaria esconder cada centavo sujo. E, pela primeira vez em semanas, sentiu algo parecido com alívio. Foi Arlon quem ligou novamente 2 dias depois com a voz tão impassível quanto sempre. Alexei foi detido no aeroporto. Tentou entrar no país com documentos falsos. Está sob custódia. A notícia deveria ter sido um baque. Mas Marina só sentiu um vazio gelado se espalhar pelo peito. Não era alívio. Não era tristeza. Era o fim de uma era, e o início de uma batalha que ela não escolhera, mas que lutaria até o último recurso. No departamento de investigações, a mesma sala cinzenta, o mesmo cheiro de café velho e papel amarelado.
Arlov ofereceu chá. Ela recusou. Não queria gentilezas. Queria que aquilo acabasse. Marina Sergeyevna, começou o investigador, ajustando os óculos. Entendemos que esta situação é delicada. Mas precisamos de sua colaboração total. A verdade sem omissões. Ela sentiu. Não havia mais espaço para mentiras. Não para si mesma, não para eles. Por horas, respondeu a perguntas sobre os negócios de Alexei, os jantares com parceiros, cujos nomes nunca questionara, as viagens repentinas que justificava com desculpas vagas. Confessou sua própria cegueira. Confiei. Nunca perguntei. E agora vejo que confiança sem transparência é apenas outro nome para cumplicidade. Você sabia da empresa offshore? Indagou Arlov, estudando cada microexpressão em seu rosto. Não. Encontrei aqueles papéis no vaso, junto com o dinheiro e o passaporte falso. Sua voz não tremia. Se soubesse, não estaria aqui. Estaria correndo, como ele. O investigador anuiu finalmente. Ao final, quando os gravadores foram desligados, ele disse algo que pesou mais que qualquer acusação. Por enquanto, não há indícios de seu envolvimento. Você é considerada testemunha. O peso que saiu de seus ombros foi quase físico. Não era absolvição, mas era um começo. Ao sair, ligou para Olga. Ele foi preso, sussurrou, como se as palavras pudessem queimar a língua. Eu sei, respondeu a amiga, serena. Agora respire. Você fez o que era certo. Mas Marina sabia que a batalha mal começara. O divórcio, a divisão de bens, os olhares condenatórios dos que antes a invejavam. Alexei não desistiria sem lutar. E ela? Ela também não. Pela primeira vez em anos, senti algo além do medo, uma determinação fria, forjada no fogo da traição. Naquela mesma tarde, protocolou o pedido de divórcio, não como vítima, mas como sobrevivente. E enquanto assinava cada página, repetia para si mesma: isso não é o fim. É o primeiro passo para me libertar. Ao assinar os últimos documentos, Marina compreendeu o peso de cada palavra. Não eram apenas papéis, eram as provas que poderiam condenar Alexei, ou, se mal interpretadas, arrastá-la junto para o abismo. A investigação não brincava em serviço. Se descobrissem que ela sabia que fechará os olhos, que assinará algo sem questionar, a lei não pouparia nem mesmo a esposa traída. Mas a sorte, ou a justiça, estava do seu lado. Os investigadores, após escrutinar cada detalhe, reconheceram o que ela sempre soube. Havia sido uma peça no tabuleiro de Alexei, não sua cúmplice. Marina Sergeyevna, você agiu de boa fé e colaborou plenamente. Isso será levado em consideração, disse Arlov, o investigador, com uma firmeza que soou como absolvição. Aquelas palavras foram um bálsamo. Pela primeira vez em meses, ela respirou sem a faca da culpa pressionando suas costelas. Semanas depois, o telefone tocou. Do outro lado, a voz cortante da procuradora Litovskaya, uma mulher cujo olhar parecia dissolver mentiras antes mesmo que fossem ditas. Marina, estudei seu caso. Você está em uma posição difícil, mas quero que saiba, não está sozinha. Não houve gentilezas vazias, apenas a precisão de quem domina o jogo. O processo será implacável. Desmontaremos cada esquema de seu marido, e ele pagará por tudo. Marina assentiu, não por submissão, mas porque já não duvidava disso. E você, continuou Litovskaya, terá seus direitos protegidos. Não permitiremos que fique sem nada. A procuradora detalhou as medidas: bens congelados, ativos rastreados, cada centavo sujo impedido de escapar. Justiça também é reparação, concluiu. Pela primeira vez, Marina sentiu que a balança não estava apenas equilibrada, estava inclinada a seu favor. O tribunal reconheceu seu direito sobre o apartamento. Um alívio tão físico que ela sentiu os ombros desabarem, como se carregasse pedras há anos. Aquele espaço era seu refúgio, seu território conquistado com suor e sonhos, muito antes de Alexei entrar em sua vida com promessas envenenadas. Seus advogados, é claro, tentaram roubá-lo dela. Argumentaram que o luxuoso reforme, pago com dinheiro sujo, aumentara o valor do imóvel, logo, ela deveria dividir. Mas Olga Sergeyevna, sua amiga e advogada, estava preparada. Documentos em mãos, provou que cada tijolo, cada azulejo, fora custeado com suas economias ou a ajuda dos pais. Dinheiro ilícito não compra direitos, disparou perante o juiz. E a justiça pela segunda vez esteve ao seu lado. O divórcio foi rápido. Alexei, acorrentado às suas próprias mentiras, não teve forças para prolongar a agonia. Sabia que cada manobra só afundaria mais seu nome e sua liberdade. Conseguiram apenas adiar a partilha de bens, alegando expertises necessárias. Mas Marina já não tremia. A paciência era sua nova arma.
Enquanto ele apodrecia na prisão, esperando o julgamento, ela reconstruía sua vida tijolo por tijolo. Os bens ligados às fraudes de Alexei foram bloqueados. Cada transação, cada propriedade suspeita dissecada sob a lupa do Estado. Marina evitava pensar nisso. A ideia de que por anos viverá à custa do crime a enojava. Queria esquecer, queimar aquelas memórias como se queimasse notas falsas. Alexei, agora, era apenas um fantasma. Não o visitava, não respondia às cartas desesperadas que ele enviava da prisão. O ódio havia se dissipado, substituído por um vazio indiferente. Às vezes, sonhava com ele pequeno, suplicante, estendendo as mãos como um mendigo. Mas ao acordar, sacudia a imagem como poeira dos pés. Ele escolhera seu caminho. Agora colhia o que plantara. Marina renasceu com uma clareza cortante. Confiança é preciosa, mas a ignorância é um luxo que não pode mais se dar. Aprendeu a ler entre as linhas dos contratos, a questionar, a proteger o que era seu com unhas e dentes. Não temia mais o futuro. Pelo contrário, via-o como um campo aberto, cheio de possibilidades que antes nem ousava imaginar. Ainda acreditava no amor, sim, mas um amor construído sobre alicerces sólidos, respeito, transparência, a certeza de que do outro lado, havia alguém disposto a lutar com ela, não contra ela. No dia em que comprou o novo ficus, soube que estava selando um ritual. Não era daqueles monstros exuberantes que Alexei exibia como troféus, mas uma planta pequena, modesta, em um vaso de barro sem pretensões. Colocou-o na janela do quarto, onde a luz da manhã beijava suas folhas verdes. Toda vez que acordava e o via, sentia algo se rearranjar dentro de si. Não era apenas um símbolo. Era uma promessa. Uma vida sem máscaras, sem medos, sem a sombra de um homem que jamais merecera seu nome. Agora, finalmente, ela era dona de si. E isso, só isso, já era vitória suficiente.